Uma das bandeiras trazidas aqui é a da justiça climática. É aquela lógica, Elisa, que a gente já conhece. O país mais pobre sofre mais com os impactos climáticos. Também tem mais dificuldades para a adaptação climática. Isso também acontece na sociedade. A população mais vulnerável está mais sujeita aos impactos climáticos, aos impactos ambientais. E para falar sobre essa desigualdade, eu conversei com a Teresa Williamson. Ela é planejadora urbana e diretora da CONCAT, que é a Comunidade Catalisadoras. Ela tem, Elisa, 25 anos de experiência nesse trabalho socioambiental em favelas. E ela destacou o ineditismo da COP30. É a primeira conferência que as favelas terão destaque nas discussões. Bora conferir. No nosso contexto, no Brasil, o problema é mais dentro do próprio território, né? A nossa injustiça climática no Brasil. E quem mais sofre com isso são as favelas, as periferias, as comunidades tradicionais. Mas é uma injustiça que ela vem por dois lados. É uma injustiça tanto nos impactos que são mais sofridos nessas regiões, mas também pelas soluções que elas vêm desenvolvendo, que não são reconhecidas e que podem apontar o caminho. Então, por isso, a gente tem que realmente deveria estar colocando essas comunidades no centro das decisões climáticas, no centro dos debates, não debater elas, mas elas ali como tomadoras de decisão, como protagonistas que já trazem as soluções. No contexto do Rio de Janeiro, a gente desenvolveu a Carta COP30 das favelas, foram 100 lideranças comunitárias que desenvolvem soluções dentro das suas favelas, junto de aliados, e essa carta ela traz alguns princípios, algumas demandas, né? E a primeira é essa, colocar as favelas no centro das decisões climáticas. Isso é mundial, porque 24% da população urbana no mundo mora em favela, 34% da população no mundo mora em moradia inadequada. O Carlos Nobre recentemente colocou a moradia como a política principal que a gente tem que trabalhar para a gente reagir, responder e conviver, né? Apesar da possibilidade ainda de rebaixar. E também tem outras demandas na carta. Tem colocar essas soluções, investir nessas soluções comunitárias, reconhecer esses projetos, iniciativas. Temos tetos verdes, temos energia solar, museus de favela, educação ambiental, agroecologia na favela, e também investir, obviamente, para que a infraestrutura melhore, para que as moradias, as favelas consolidadas, onde as pessoas desejam permanecer, possam fazer com segurança e qualidade. E onde as pessoas precisam ser reassentadas, que também haja moradia de qualidade. Quando a gente olha para esse cenário socioambiental, ele tende a se agravar diante dos eventos climáticos extremos. Temos, inclusive, exemplos no Brasil, no mundo. O quanto que esse cenário, então, de mudanças climáticas também gera esse alerta de agravamento dos indicadores sociais. Exatamente. Então, a questão dos refugiados está sendo muito falado na COP, né? A questão das migrações, que vão ter cada vez mais, enquanto regiões inteiras do planeta, se é que isso aconteça, porque a gente torce ainda para a gente conseguir segurar, a gente não só torce, demanda, tem que segurar a temperatura, temos que tomar as iniciativas, né? Implementar as políticas necessárias, o Brasil deve ser liderança nisso, mas com essas migrações, né, sempre as favelas, voltando para a questão das favelas, sempre foram as favelas, as moradias principais para pessoas deslocadas em todo o mundo. É por isso que elas surgem, é por isso que elas existem e no final das contas elas são uma solução, elas nascem como solução para uma necessidade básica que é a moradia e são caracterizadas por pessoas buscando melhorias. Então a gente tem que, né, voltando àquele assunto, eu acho que a gente tem que investir mesmo numa urbanização sustentável onde as favelas estão no centro. Dá para urbanizar de forma sustentável? Com certeza, mas no Brasil a gente tem uma praga que é a nossa paixão por asfalto, né? A brasileira adora asfalto e o que a gente mais precisa fazer agora é voltar a abraçar a água, abraçar a natureza. Então as cidades precisam diminuir o asfalto, implementar solos permeáveis, a gente precisa, ainda mais voltando, as favelas, porque são regiões onde tipicamente ocupa uma área alagável, a gente precisa
investir no saneamento, né? Não só um saneamento básico, um saneamento adequado, mas também a renaturalização dos rios, que é uma coisa que está acontecendo em outras cidades do mundo, e uma reconexão com a natureza que isso proporciona. É um outro problema nosso, né? A gente usa rio como esgoto, e com as mudanças climáticas isso vira um problema grave. A Organização Mundial da Saúde coloca em R$1 gasto com saúde, com saneamento, são mais R$4 poupados na saúde. Então são coisas básicas que a gente já tinha que estar fazendo, além, obviamente, de investir nas soluções e nas iniciativas de base comunitária que já existem e que trazem inspiração, trazem conhecimento, empodera pessoas locais para virarem referências nas horas que de fato eventualmente existem, e cada vez mais esperamos que seja menos das mudanças impactarem as nossas comunidades.